Oi, gente, Prof. Lívia aqui de redação. Vamos agora para o parágrafo conclusivo do nosso texto. Fez a introdução bem feita, fez o desenvolvimento bem feito, agora é só concluir. Vamos lá. Aqui, quando a gente fala da estrutura de conclusão, assim, ó, vamos começar falando pelo número de linhas já. Tudo vai depender de como que foi o seu texto. Por exemplo, se você gastou muitas linhas na introdução, nos desenvolvimentos, daqui a pouco te sobraram ali 5 linhas para fazer a conclusão, é em 5 linhas que você vai ter que se virar. Ou, às vezes, você tem uma letra menorzinha, escreve de um jeito um pouco mais direto, mais objetivo, e sobraram 8 linhas para fazer a conclusão. Vai depender, tá? Então, eu vou deixar o número de linhas aqui minimamente em aberto para vocês, porque realmente depende do tanto que vai te sobrar. Mas eu acredito que para fazer uma conclusão legal ali, né, para caber tudo que precisa, que é o que a gente vai ver hoje, vamos cravar em mais ou menos 6 linhas, tá? Mais ou menos, podem sobrar mais linhas, pode ser um pouquinho menos, e aí você vê o que dá para você fazer. Número de períodos, número de frases, eu só recomendo, gente, que ainda que a sua conclusão seja pequena, que você não faça um período único, não faça um parágrafo formado por uma só frase. Isso não fica legal, é uma falha de estrutura sintática e ainda, né, se você escreve uma frase só, você impede que exista conectivo entre frases, né, e eu preciso que estes conectivos existam. Então, número de frases, podemos pensar ali mais ou menos 3 frases também. Eu deixo mais em aberto, gente, porque tudo depende do tanto de espaço disponível que você vai ter ao final do seu texto. E uso de conectivos, a gente mantém a nossa estratégia de usar conectivos entre frases e também entre parágrafos, né? Por exemplo, entre a introdução e o desenvolvimento 1, nesse contexto, nesse sentido, sob esse viés, são bons conectivos. Entre o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2, joga um conectivo aditivo, porque você está acrescentando um argumento, então, além disso, ademais, são bons conectivos. E para começar o parágrafo conclusivo, um conectivo conclusivo. Portanto, logo, então, diante do exposto, diante desse cenário, são bons conectivos também. Tá, ok, entendi a estrutura? Agora vamos para o conteúdo da conclusão. Gente, a parte principal aqui da sua conclusão é a proposta de intervenção. Estão lembrados? Proposta de intervenção é avaliada lá na competência 5. Vou deixar aqui C5. Lembrem-se de que esta proposta de intervenção vale 200 pontos. Então, a parte mais importante da conclusão do seu texto é a proposta de intervenção, tá? Só que além da proposta de intervenção, se você tiver espaço disponível para isso, é legal que o seu parágrafo siga a noção de ter começo, meio e fim. Começo, você faz um resgate do tema ou dos argumentos, por exemplo, se é uma redação lá do tema do ano passado, da valorização da herança africana. Poderia começar mais ou menos assim. Portanto, a herança africana merece ou deve ser devidamente valorizada. Ponto. Aí eu começo a proposta de intervenção. Beleza. E depois da proposta de intervenção, se possível, fica muito bom, se possível, você faz uma frase de fechamento em que você resgata o repertório sociocultural que você usou lá na introdução. Vamos supor que a gente está falando daquele texto que começou com o filme Pantera Negra. E o filme Pantera Negra valoriza, exalta a herança africana. Aí eu chego aqui ao final do texto, depois de ter resolvido os problemas, eu poderia dizer assim ou desse modo, a realidade abordada no filme Pantera Negra poderá, enfim, ser alcançada, que é uma realidade de valorização da herança africana. Fica muito bom se você conseguir fazer um fechamento assim. Agora, o que é inegociável pra gente? Isso aqui não é só se der, isso aqui tem que colocar, deixa eu colocar minhas estrelinhas aqui, proposta de intervenção. Tem que ter, você tem que apresentar uma proposta de intervenção para resolver os problemas do texto e de maneira completa, tá? Falando em proposta de intervenção, agora vamos comentar sobre os elementos. Vocês já sabem que essa proposta vale 200 pontos lá na competência 5. Isso me diz que cada um dos elementos vale 40. Ou seja, você tem que obrigatoriamente construir uma proposta de intervenção
com os 5 elementos, para pegar esses 200 pontos aí e já ficar tranquilo ali na sua prova de redação. Então, vamos lá. Primeiro elemento, agente. Quem que vai resolver o problema? Assim, ó, vou dar uma dica. Muita gente gosta de colocar o governo federal ou algum ministério, tipo o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, Ministério das Comunicações, Ministério dos Transportes, enfim. Muita gente gosta de atribuir essa responsabilidade a algum órgão governamental ou ao próprio governo federal. Tá certo? Sim, porque o Enem ele vai cobrar um problema de ordem social, ou seja, que envolve a sociedade, e aquilo que está na sociedade, aquilo que rege a sociedade em relação à educação, saúde, mobilidade urbana, a questão dos preconceitos, é responsabilidade do governo. Então, quem vai realizar a ação pode ser o governo, mas não é o único agente possível, tá? Você pode pensar não só no governo, mas também na mídia. Dependendo do tema, a família pode ser um agente responsável, né? Se for algo ali, por exemplo, voltado para as crianças, né? Imagina. Então, não é só o governo, mas o governo é um bom agente para a gente ter, assim, uma carta na manga. 40 pontos, consegui. Então, beleza. O próximo elemento é a ação, que é o que vai ser feito. Gente, dica. A ação precisa ser algo específico. Tem que ser específica. Não adianta você colocar assim, ó, o governo deve fazer uma campanha. Tá, mas é uma campanha sobre o quê? O governo deve conscientizar a população. Muito vago. Essa ação nem é considerada válida. Você tem que escrever. Conscientização a respeito das heranças africanas e a sua devida valorização. Ação não é um elemento para você escrever com 2 palavras. É um elemento que tem que ser mais específico. Então, capricha. Caprichou? Você tem mais 40 pontos. O que vai ser feito para resolver os problemas? O meio é como que a ação vai ser realizada, ou seja, quais recursos serão mobilizados para a realização da sua ação. Dica. Vai colocar o meio, você vai escrever assim. O governo federal deve realizar um projeto de reparação histórica e valorização da herança africana por meio de... E aí você coloca o meio. Escrevam com todas as letras. Por meio de. Porque aí, ainda que você não tenha uma ideia incrível para colocar aqui nesse meio, só de usar o conectivo e casar esse conectivo por meio de com alguma ideia que faça sentido, você tem mais 40 pontos. Então, o governo vai fazer um projeto por meio das redes sociais, né, que alcançam muito os jovens, por meio de um investimento financeiro na área da cultura, serviria também... Gente, pega essa dica, escrevam por meio de mais 40 pontos. Então, aqui com agente, ação e meio, a gente já tem 120 pontos. Finalidade é o para quê? Com qual objetivo, o que vai acontecer caso a ação seja realizada. E aí, a mesma dica que eu passei em relação ao meio. Escrevam. Isso será feito a fim de... E aí, você escreve a finalidade. Geralmente, a finalidade é a própria resolução do problema, a fim de que os afrodescendentes e suas respectivas heranças ou culturas sejam exaltadas, sejam valorizadas ou não sofram preconceitos. Escrevam a fim de... Ou poderia ser com a finalidade de, com o objetivo de, evidencia o elemento e aí você tem mais 40 pontos. Estamos em 160 pontos aqui, estamos indo bem. E o detalhamento é um elemento que também vale 40, claro, e ele pode ser feito sobre qualquer um dos outros elementos. Então, você pode escolher detalhar o agente, ou a ação, ou o meio, ou a finalidade. Vou dizer para vocês aqui rapidamente como que se detalha cada um dos elementos, e aí você escolhe qual que você acha que é mais fácil para você fazer. Para detalhar o agente, você tem que apresentar a função deste agente na sociedade. Vamos supor que o meu agente são as escolas. Então, eu colocaria as escolas, e aí eu vou agora detalhar esse agente. Instituições responsáveis pela formação não só educacional, mas também crítica e pessoal dos alunos. Detalhei. Eu vou detalhar o Ministério da Educação. Ministério da Educação responsável por
promover o acesso a uma educação de qualidade, a uma educação crítica para todos os cidadãos? Detalhei, ok? Beleza. Se você quiser detalhar a ação ou o meio, aí você pode exemplificar essa ação ou esse meio, ou você pode justificar. Tipo assim, essa ação será feita por meio das redes sociais, por exemplo, o Instagram e o TikTok, que são de grande alcance, principalmente para os jovens. Pronto, detalhei o meio, tranquilo. Ou você pode escolher detalhar a finalidade. Para detalhar a finalidade, é só você apresentar uma consequência dela. Então, tipo assim, tudo isso será feito a fim de que, agora vem a finalidade, de que os afrodescendentes e as suas culturas não sofram mais preconceito, ponto. Consequentemente, aí vem o detalhamento, consequentemente, a herança africana, que deveria ter sido valorizada há muito tempo, né, poderá, enfim, ter os seus direitos assegurados, ter uma proteção assegurada, pronto. Qual que você acha mais fácil? É o que você vai detalhar. Quem quiser pode detalhar mais do que um elemento, mas obrigatório para você ganhar 40 pontos é detalhar um dos outros elementos. Pronto, ganhou 200 pontos na proposta de intervenção. Então, memorizem aí os elementos, construam uma proposta de intervenção completa que você tem 200 pontos aí dentro da sua redação. Aspectos importantes antes da gente ler um exemplo. Proposta de intervenção, ela vai acabar levando a gente a pensar em duas competências, competência 5 e competência 3. Competência 5, por quê? Porque eu preciso ter uma proposta de intervenção completa para tirar 200, ou seja, com agente, ação, meio, finalidade e detalhamento. Competência 3, por causa do projeto de texto. Eu preciso obrigatoriamente resolver todos os problemas que eu trouxe no texto. Para isso, você pode fazer duas propostas ou pode fazer uma só que resolva os dois problemas, desde que pelo menos uma esteja completa, tá? Então, abriu o problema no texto, tem que fechar na proposta de intervenção e essa proposta de intervenção precisa ser completa. Agora sim, vamos à exemplificação. Bora lá. Portanto, conectivo conclusivo. Torna-se evidente o impacto de questões históricas e culturais na manutenção do impasse sociocultural. Essa redação tinha como argumento questões históricas e questões culturais. Fez uma primeira frase, a gente chama essa primeira frase de tópico frasal, mas basicamente é só a frase introdutória ali do parágrafo. Retomou os argumentos. Boa! Para combater esses desafios, a mídia, vamos contar os elementos? Agente. Entidade de vasto alcance popular é um detalhamento do agente. Deve promover a valorização das culturas africanas herdadas, ação bem específica, né? Igual eu falei para vocês. Por meio da criação de filmes, documentários e novelas que as exponham, meio com o conectivo por meio de. A fim de mitigar a perpetuação da desvalorização histórica e de problematizar o passado colonial. A fim de indica finalidade. Contamos os 5 elementos, 200 pontos na competência 5. E agora um fechamento que vai retomar um repertório que ela usou lá na introdução. E aí ela diz assim: dessa maneira, finalmente, será possível atribuir o devido valor ao legado afrodescendente do Brasil, tema, assim como em Torto Arado, que foi o livro que ela usou como repertório lá na introdução. Perfeito! Ela retoma os dois problemas, histórico e cultural, ela resolve de maneira completa com os 5 elementos bem evidenciados e ela retoma o repertório usado na introdução. Padrão 1000, tanto é que essa redação aqui tirou 1000. Façam isso, que aí vai dar bom para vocês também. Só mais um exemplo para a gente fixar bem o parágrafo conclusivo. Nesse caso aqui, gente, a pessoa fez 2 propostas de intervenção. Se você tiver espaço, quiser desmembrar e resolver primeiro o problema 1, depois o problema 2, pode, claro, fica bem bom também. Só cuidem que pelo menos uma precisa estar completa. Pelo menos uma proposta tem que ter os 5 elementos. Então, vamos lá. Portanto, conectivo conclusivo. É necessária a adoção de medidas para combater os desafios para a valorização da herança africana. Fez uma primeira frase aqui de introdução da conclusão, retomando o tema. Ótimo. Logo, o poder executivo, agente, responsável pelo bem-estar social, é um detalhamento, então já é o segundo elemento,
deve aumentar a visibilidade de exposições culturais dos cidadãos afro-brasileiros, é uma ação bem específica, já tenho 3 elementos, por meio da criação de espaços públicos para essas manifestações é o meio, a fim de erradicar a exclusão social desse grupo. Pronto, 5 elementos, proposta completa, 200 pontos. Ela segue agora para uma segunda proposta, tinha espaço, quis resolver os problemas separadamente, talvez, né, não dava para resolver os dois numa coisa só, aí teria que fazer 2. Segunda, ademais, as escolas devem inserir conteúdos que ensinem as crenças e as tradições dos negros para fortalecer seu sentimento de pertencimento. Essa segunda proposta não está completa. Tem problema? Não. Porque a primeira já está completa, então tá tudo certo. A segunda tá aqui só para resolver o problema de número 2. A partir dessas ações, o patrimônio desse grupo deixará de ser suprimido como foi no período colonial. Ela tinha usado o período colonial como repertório sociocultural lá na introdução. Gente, tá vendo como que a redação do Enem tem previsibilidade? Claro, não cabe a gente copiar um modelo pronto da internet. Cabe entender a estrutura e fazer os devidos encaixes em relação ao tema. Para finalizar sua conclusão, revisa. Retomou o tema? Retomei. Fez uma proposta de intervenção completa, pelo menos uma? Fiz, tá ótimo. Usou conectivo entre as frases? Usei. Cuidou para não ter muita repetição ali dentro, algo notável? Cuidei. Tá ótimo. Aí a gente concluiu a estrutura do texto. Ok, próxima aula vou passar só mais umas diquinhas essenciais ali para você fazer o texto de maneira bem satisfatória, mas a estrutura do texto tá entregue para vocês. Façam isso aqui que vai dar super bom, tá bom?